Você tem tempo a perder? Não? Então vem com a gente. Tudo isso o meu computador está fazendo sozinho, sem eu colocar a mão no teclado ou no mouse. Ele está traduzindo, copiando e está jogando na nossa planilha a lista das 1000 palavras que eu tenho aqui na coluna A, ele está traduzindo para o português. É só um exemplo do que a gente pode fazer com o Excel e o Selenium Basic. Quer aprender a fazer isso? Para obter ideias do que você pode utilizar aí no seu dia a dia, você pode clicar, você pode preencher campos, né, acessar links, enfim. O Selenium Basic com o VBA te dá grandes poderes. Se liga aqui, continue que a gente vai passar umas dicas de como fazer isso. Fica o meu convite para você. Assista a aula até o final e veja como fazer uma automação online. Eu vou deixar rodando aqui rapidinho. Valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso curso Introdução à Automação de Rotinas Online para Não Desenvolvedores. Se deu tudo certo, você já deve ter visto a introdução desse curso e agora nós já vamos começar a construir uma planilha que controla o navegador, o seu browser, para fazer automação de rotinas online. Bom, a gente vai utilizar, é um pré-requisito que a gente tenha o Excel instalado para que a gente possa utilizar o VBA. A automação de rotinas online pode fazer web scraping, por exemplo. Você pode inserir dados no navegador. Para tudo isso, a gente precisa ter aqui o VBA. Eu usei a tecla Alt F11 e abri essa tela onde eu tenho o VBA. Você pode ter aí no seu Excel, pode ter esses menus em português. E aí a gente pode inserir aí um módulo, né? A gente insere um módulo e aqui a gente escreve nosso código. Porém, para a gente utilizar o Selenium Basic, que é uma biblioteca que complementa aqui o VBA, para a gente poder fazer essa automação online, a gente precisa adicionar aqui em ferramentas, adicionar uma referência e a gente precisa ter aqui o Selenium para poder trabalhar. Porém, a gente ainda não tem aqui o Selenium, então a gente vai buscá-lo, a gente vai instalar o Selenium. Então eu vou abrir aqui uma nova janela e vou fazer aqui uma busca Selenium Basic. Com o Selenium Basic, ele vai me dar aqui a primeira página para florentbr.github.io. FlorentBR é a pessoa, a empresa que criou o Selenium Basic. Ele é uma ferramenta para automação de testes. Roda em diversas linguagens. E aí o FlorentBR adaptou para a linguagem do Visual Basic. Então a gente vai adicionar, vai fazer um download do Selenium Basic, que é essa biblioteca para utilizar o Selenium com o VBA. Cliquei aqui no Selenium Basic 2.0.9.0.exe e ele vai fazer o download do Selenium Basic para a gente poder utilizar. Tá? Enquanto ele faz esse download, a gente já vai fazer uma verificação aqui do próximo passo. A gente vai vir aqui nos 3 pontinhos, clicar e vamos descer até a opção Ajuda. E em Ajuda a gente vai clicar sobre o Google Chrome. Ele vai abrir essa tela e aí a gente precisa conferir essa numeração
o início dessa numeração a gente precisa guardá-lo, vamos dizer assim. E aí a gente vai vir aqui numa nova aba do navegador e vamos digitar Chrome Web Driver. Já já vocês vão entender o porquê disso. E aí nessa primeira página, que é do chromedriver.chrome.org, vocês vão clicar e nós vamos baixar a versão compatível com a mesma numeração inicial. Então eu tinha lá 84.041 e essa numeração tem que conferir, tem que bater. O restante, esse 47.30, não precisa ser igual, tá? A gente vai baixar esse que a numeração inicial confere, é idêntica àquela que a gente tem a versão do Chrome. E esse processo ele precisa ser feito sempre que o Chrome for atualizado, porque o Chrome atualiza automaticamente. Então, vamos baixar aqui Chrome Driver para o Windows. Cliquei, Chrome Driver para o Windows. Pode ser o 32, mesmo que seu computador seja um 64 bits, tá? Após isso, ele já baixou aqui os dois, né? Tanto o Selenium Basic como o Chrome Driver. Então, eu vou executar o Selenium Basic. Ele é um exe, ele é um software, né? Vou executar, é um instalador. Next. Vou aceitar. Eu já li, você leia aí, tá? Next. Eu vou desmarcar alguns itens aqui. Por exemplo, eu não quero o WebDriver para o Firefox, não quero para o Chrome, não quero... Eu vou deixar para o Chrome para demonstrar para vocês o erro que acontece quando a gente tem o WebDriver desatualizado. E também não quero o IDE para o Firefox. Nós vamos usar o Selenium IDE para o Chrome. Deixa eu desmarcar aqui o Phantom.js também, que eu não uso. Vocês poderiam deixar e não tem nenhum problema, todos esses itens, tá? Eu só prefiro desmarcar, que é para economizar espaço no meu computador mesmo. Então, Next, e vou instalar. Terminou de instalar, a gente já tem o Selenium Basic no nosso computador. E onde está o Selenium? Bom, a pasta comum é que ele venha para unidade C, usuários, o seu usuário atual, né? E aqui a gente não vê nenhuma pasta com o nome appdata. Então, ela fica oculta, por padrão ela fica oculta. Então, vamos exibir itens ocultos e aí ela aparece aqui, appdata. Vou acessá-la. E aqui dentro de appdata tem a pasta local. Depois da pasta local, eu já tenho o Selenium Basic, tá? E veja que nós temos aqui o Chrome Driver, um arquivo do Chrome Driver. Com isso, aqui no VBA, a gente já tem a possibilidade de adicionar a referência do Selenium. Selenium Type Library. Eu vou marcar essa biblioteca e vou dar um OK. Com isso, eu já posso criar uma sub. Abre e fecha parêntese. Observe que todo código numa sub-rotina vai começar com sub. Tem o nome que é livre para sua escolha. Só não pode ter caracteres especiais e espaço. E depois a gente tem abre e fecha parênteses. Tá? E aí, dou Enter, automaticamente ele já coloca aqui o fechamento dessa sub-rotina. Então aqui dentro eu vou colocar din, colocar a variável driver, isso é um nome que eu estou dando também, e esse nome ele pode ser a sua escolha, tá? Mas esse é um padrão que a gente costuma ver nos códigos que utilizam o Selenium Basic. Vou dar aqui alguns tabs para colocar de forma separada e vou colocar aqui else, ele é o que? Um new Selenium Chrome Driver. Com isso, a gente já tem a possibilidade de pedir para ele abrir um site, driver.get. Vou abrir parênteses, abrir aspas, e vou copiar aqui o endereço, uma URL válida em determinado site.
Vamos, por exemplo, simular Google Tradutor. Beleza. Google Tradutor, eu quero este site. A gente vai fazer um teste aqui. Porém, lembrem-se que eu falei para vocês que a gente vai ter um erro. Por que o nosso erro? Porque o Selenium Basic ele vem com o WebDriver desatualizado. Mas a gente vai atualizar e vocês vão aprender isso aqui e a gente vai resolver o problema. Com essa driver.get, a gente vai abrir uma instância do navegador. Quando a gente tem uma instância do navegador, já é bom a gente preparar o fechamento, driver.kit, fecha essa instância do navegador, senão a gente vai acumular diversas instâncias e isso vai consumir a memória do nosso computador. Eu vou utilizar a tecla F9 nessa linha do driver.kit. Com um F9, ele vai ficar todo vermelhinho. Aqui ele vai executar o código até chegar nessa linha. Quando chegar na linha vermelha, ele vai parar. E agora eu vou dar um F5. Ele executaria, na verdade, se o WebDriver não estivesse desatualizado. Como o WebDriver está desatualizado, ele vai dar um erro. E eu quero demonstrar esse erro para vocês, para que quando esse erro acontecer com vocês aí posteriormente, vocês possam saber que vocês precisam atualizar o WebDriver. Tá ok? Então, vou dar aqui um F5. E ele deu aqui um erro. Vocês podem ver que a seção do Chrome tem um 84.0, 84.041, 47, 105. E a versão do WebDriver não é essa. Tá? E como é que eu sei disso que a versão do WebDriver não é essa? Chrome Driver 2.21.37.14.59. É uma versão bem antiga do Chrome Driver. Então, não é essa que a gente precisa, tá? A gente precisa da versão que a gente já baixou, né? Para adiantar o trabalho, está aqui em Downloads. Vocês viram que eu baixei lá. E aí a gente vai fazer o quê? Vou clicar aqui, selecionei ele, cliquei com o botão direito e vou em extrair arquivos. Vou extrair arquivos onde? Na unidade C, usuários. Vou escolher o meu usuário atual, e aí você escolhe o seu usuário atual aí na sua máquina, no seu computador. Vou abrir aqui o appdata, abrir aqui o local, e dentro do local eu vou ter o Selenium Basic. Ao selecionar Selenium Basic, eu vou dar aqui embaixo um OK. E aí ele me pergunta se deseja substituir, e eu quero substituir. O Chrome Driver que está naquela pasta, ele é antigo, ele está desatualizado. Então, eu vou dizer que eu quero substituir para todos, mas na verdade só tem um arquivo mesmo. Parece que ele deu um erro. Eu vou fechar essa tela e vou tentar executar novamente. Ah, tá. É porque para fazer esse procedimento, eu preciso estar com o Excel fechado, tá? Não tem nada demais aqui, né, nessa planilha, então eu não vou nem salvar. Agora sim eu vou conseguir extrair arquivos, porque aquela versão do WebDriver estava sendo utilizada. Então, na unidade C, usuários, o seu usuário atual, appdata, local e Selenium Basic. Selecionou o Selenium Basic, dá um OK. E agora diz que você quer substituir para todos. E agora pronto, ele substituiu. Já não precisamos mais desses dois arquivos. O WebDriver já está atualizado e o Selenium Basic já está instalado. Muito bem. E agora a gente vai voltar no Excel e vai fazer uma simulação aqui de utilização de um código. Então vou dar o Alt F11, no atalho Alt F11, abre o ambiente VBA, vou inserir um módulo e aqui eu vou utilizar uma sub tradução. Veja que eu não coloquei o cedilha, eu não coloquei o til. Abri e fechei parênteses, dei Enter, um tab, que é uma indentação de boa prática, para dizer que está tudo aqui dentro, fica mais fácil visualizar o código. E agora eu vou escrever din driver, tab, as new
Vejam que eu não adicionei a referência. Então, ao tentar buscar o Selenium, ele não tem a opção aqui, de Selenium aqui. Agora que eu venho aqui em Tools, Referência, e vou buscar o Selenium Type Library, vou marcar a caixa de seleção ali, e vou dar um OK. Agora, vejam que eu vou digitar o mesmo texto, as new Selenium. Agora ele já tem ali, né, essa biblioteca, um livrinho ali da biblioteca. E aí eu vou colocar aqui ponto Chrome Driver, isso que eu quero. Dei um Enter para uma nova linha. E agora driver.get, ele deve abrir essa nossa URL. Então vamos copiá-la. Ctrl C, Ctrl V, fecha aspas, fecha parêntese, dá um Enter. E aí eu coloco o driver.kit. Um F9 para colocar um stop aqui, para ele pausar nesse ponto, para ele não finalizar tão rápido que a gente não possa ver que ele abriu o site. E agora eu vou dar um F5, ou então eu posso executar aqui, né? Executar com essa setinha. Mas eu vou utilizar aqui o F5, eu acho mais rápido. Então, F5, e ele abriu o navegador e vai para aquela nossa página. Muito bem. E aqui entra a questão de como identificar os elementos que a gente quer interagir. E eu vou dar mais uma dica muito legal para vocês. E aqui a gente vai utilizar uma extensão. Veja que eu não tenho aqui a extensão ainda e eu vou adicionar uma extensão. Posso fechar essas janelas aqui que eu já não vou mais utilizar. Vou utilizar essa aba para buscar o Chrome Extensions. Chrome Extensions, ele vai me dar a opção aqui do Chrome Web Store Extensions. Ele vai buscar as extensões do Chrome. E aqui eu vou digitar Selenium IDE. Selenium IDE. Vou instalar, adicionar ao Chrome essa primeira extensão aqui. Você pode ler a descrição, entender aí um pouco mais o que ela faz, e a gente vai partir diretamente para a demonstração. Ela já adicionou e agora a gente tem a opção aqui de utilizar o Selenium IDE. Cliquei sobre ele, ele abre uma nova janelinha aqui e eu tenho algumas opções de gravar um novo teste em um novo projeto, abrir um projeto existente, criar um novo projeto ou fechar o Selenium IDE. Né? Eu quero gravar um novo teste, que é tradução. Vou dizer aqui OK. Vou colar aqui o endereço, o URL desse site que eu quero utilizar e vou clicar em Start Recording e ele vai começar a gravar. Perceba que aqui na parte inferior ele dá essa tela dizendo que está gravando, o Selenium IDE está gravando, mas não se preocupe que ele não está gravando, o nosso áudio não está utilizando seu microfone e sua câmera não, tá? Ele só está gravando os cliques, os preenchimentos, o que você faz no seu navegador. E unicamente nessa janela que ele está selecionado aí, que ele está dizendo que está gravando, tá? Então, a gente vai clicar aqui, eu vou demonstrar isso para vocês. Vamos colocar na mesma tela para vocês acompanharem que ele está realmente gravando, o que ele está gravando. Isso facilita bastante o nosso trabalho, tá? Para a gente que é iniciante, que a gente está aprendendo ainda, então isso facilita bastante. Eu vou clicar aqui nesse alerta aqui, de futuras mudanças no histórico, para fechar. Então, eu cliquei e automaticamente ele já preencheu aqui 3 linhas. Agora, eu vou clicar aqui na caixa onde a gente insere textos para a tradução. Mas ele está traduzindo de português para espanhol. Eu não quero espanhol, eu quero inglês. Vamos colocar aqui em inglês. Ele alterou, tá? Português para inglês.
E aqui a gente vai clicar nesse campo, ele está registrando tudo isso. E a gente vai digitar aqui, por exemplo, keys. Eu vou aumentar a tela para visualizar. Ele não sabe o que é o keys. Traduzir, traduzir do inglês para o português. E aí ele entendeu que keys é chaves. Para mim, poderia ser outra coisa, mas tudo bem. Não vou discutir com o Google Tradutor. E a gente pode copiar essa tradução aqui e utilizar em outro lugar, né? Então, a gente vai verificar que tudo isso foi gravado. E ele identifica, perceba que ele identifica desde o começo, quando ele abre o site. Eu vou colocar um stop aqui, dizer o nome teste, ok. Então ele diz que abre, ele diz aí o tamanho da tela que ele vai abrir, e aí que ele começa a identificar o clique, ele faz um clique num elemento, e o elemento é basicamente o Dismiss Button, que foi que a gente fechou aquele alerta. E aí mais um clique, a gente foi, e depois a gente digitou in de inglês. Ele registrou, veja que a gente digitou in apenas, a gente digitou o in e ele registrou isso. Depois clicou no inglês, né, no item do inglês, da linguagem no inglês. Mais um clique, depois a gente digitou o keys. E aí que eu percebi que estava errado. E aí eu cliquei para... Eu queria, na verdade, traduzir do inglês para o português, não do português para o inglês, né? E eu poderia também colocar uma palavra em português e ver qual é como é que se escreve isso em inglês. E aí a gente clicou no botão de copiar aquele texto. O que a gente vai fazer lá no Excel agora, no VBA do Excel? A gente vai tentar replicar todo aquele código aqui para que ele possa executar. Veja que aqui no Selenium a gente já tem a opção de executar. E ele faz tudo automaticamente. Parece que não fez exatamente tudo, né? Ele travou aqui, parece. Ele não conseguiu clicar nesse botão. Ele realmente está rodando, vocês podem acompanhar aqui. E quando acontece isso é porque a página é dinâmica. E aí ela, na primeira vez, ela tinha essa identificação, mas na segunda vez ele mudou essa identificação, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pause aqui, que eu acho que ele já parou. E a gente vai procurar uma outra opção aqui, porque além do CSS, que é uma forma de identificar o elemento, ele tem o XPath e tem outra forma do XPath. Tá? Vamos tentar aqui pela segunda forma e vamos executar. Ele deu erro novamente porque aqui está inglês, não está espanhol como estava antes. Veja que ele não conseguiu encontrar o espanhol. Ele está rodando e vai dar problema novamente. Então a página está diferente, por isso ele não conseguiu. A gente vai excluir aquela linha lá, vou selecioná-la. Ele ainda está tentando, eu vou parar aqui. Deletei aquela linha. E na verdade a gente não precisa colocar ele do inglês mais, porque ele já guardou na memória do Google lá, site que a gente quer uma tradução do inglês. Também eu vou apagar essa linha e essa linha aqui. Agora ele já está no inglês. E vamos tentar executar agora para ver se ele vai digitar o keys e vai copiar a tradução que é chaves, de forma que a gente possa fazer um outro teste. Como a gente já tinha feito com o keys, novamente ele tem aqui um problema. Ele não conseguiu fazer essa linha. Veja que ele está dizendo aqui para substituir por outra forma alternativa. Falou XPath
A contains href, JavaScript, 0. Então a gente vai procurar essa opção para substituir. Ele possivelmente ele pode ter ficado, vamos dizer assim, escondido. Então o que eu vou fazer? Eu vou minimizar essa tela de forma que a gente tenha a possibilidade de ver a opção que ele forneceu, que é essa daqui. Eu entendo que ele não precisa ter nada nessa linha aqui mais. Excluir essa linha aqui e deixar simplesmente o clique no botão no final, e aí a gente vai substituir a palavra aqui. A gente vai traduzir do inglês, por exemplo, table. Table para gente aqui a gente vai utilizar como tabela. E eu quero saber se ele vai traduzir para tabela ou se ele vai traduzir para mesa. Vamos ver? Espero que ele tenha copiado, porque a gente pediu para ele clicar naquele botão, né, que copia. Vou abrir aqui o bloco de notas e vou colar o que está na área de transferência. Ele traduziu para a tabela. Muito bem, table para o Google Translate é tabela. Tá? Eu pensei que talvez ele fosse traduzir para a mesa. Eu já vi the books on the table, né? Não quero salvar. E aí a gente fez uma tradução usando o Selenium IDE. Porém, com o Selenium IDE a gente tem uma dificuldade de alterar aqui as variáveis, tá? Ele faz algumas coisas bastante interessantes para automação também, mas a gente tem uma dificuldade maior, porque a fonte das variáveis aí fica limitada. E já no Excel a gente tem ali linhas e uma infinidade de colunas para inserir dados que podem servir de variáveis para a gente, tá? Então, a gente vai utilizar o Selenium IDE basicamente para identificar o que funciona, tá? E o que não funciona aqui na identificação dos elementos. E a gente vai fazer isso lá no VBA. Então, depois de acessar o site, o que a gente quer fazer? Eu venho aqui e essa linha aqui, basicamente ele está fechando aquela mensagem. Eu vou simplificar e vou excluí-la também. Aqui ele tem um clique no elemento ID Source e depois ele escreve no ID Source tabela. Então, eu não preciso clicar e depois escrever, a menos que seja um site que faça verificação de se é um robô ou não, e aí ele proíba isso. Às vezes a gente precisa simular o usuário, tá? Eu vou tirar também essa linha, vai simplificar, e aí eu vou simplesmente escrever, né, table dentro desse elemento que se chama source. Eu vou copiar esse trecho que está depois do igual, tá? Somente o que está após o igual, o sinal de igual, tá? Então, após copiar esse trecho, copiei, eu vou vir aqui no VBA e vou dizer para ele driver.find element. A gente já tem aqui algumas opções. E qual é a opção que a gente tem lá, né? A gente tem o find element by ID. Por que eu sei que é um by ID? Porque a gente aqui, antes do igual, a gente tem o ID, o ID, by ID. Então eu abro parêntese, abro aspas, e aqui eu vou colar a identificação, o ID daquele elemento que eu quero escrever. Escrever aqui no Conselênio é o send keys. Eu vou escrever com send keys o quê? Eu vou escrever a palavra que eu quero que seja digitado lá. Table, né? Vou fechar aspas e fechar os parênteses.
e aí a gente vai executar. Eu posso trazer essa linha aqui para cima e a gente vai visualizar, deixar aqui pequenininho. Eu vou fechar aqui o Selenium. Vamos utilizar já o botão aqui para copiar a identificação desse botão, que ele tem aqui como um CSS. Eu vou copiar depois do sinal de igual todo o texto que tem depois do sinal de igual. Vou copiar, vou vir aqui no VBA. O VBA está aqui no cantinho, né? E vou adicionar uma nova linha que vai ser driver.findElement by CSS. Vocês viram que tinha um CSS lá antes do igual. Abre parênteses, abre aspas, colo a identificação desse elemento, desse CSS do elemento, fecho aspas, fecho parênteses, ponto, clique. Eu quero clicar naquele botãozinho que copia a tradução. Então, com isso, o que eu posso crer que ele já vai traduzir e copiar. E a gente vai executar aqui esse código, e eu tinha minimizado para a gente visualizar, e ia fechar aqui quando eu vi que precisava copiar a última linha. Já eu copiei a última linha, eu vou fechar agora, eu quero realmente sair, e a gente tem aqui o navegador aberto, onde ele está atuando. Eu vou selecionando aqui na nossa subrotina, no nosso código, eu vou utilizar a tecla F8 para executar uma linha, que é basicamente o preencher a palavra table no campo ali para a tradução. Então, com o F8, ele digitou o Google Translate, o Google Tradutor, ele já traduziu automaticamente. E agora, com mais um F8, ele vai clicar no botãozinho de copiar. E ele, tradução copiada, vocês podem perceber aqui, ele copiou. Beleza. E aí a gente poderia utilizar isso aqui no Excel, tá? Por exemplo, se a gente tem aqui uma lista com algumas palavras, vamos criar aqui inglês e aqui uma coluna para português. Eu não tenho uma lista de palavras ainda, vamos ver se a gente consegue aqui alguma coisa. Lista de palavras em inglês. 1000 palavras mais usadas em inglês. Então a gente tem as palavras aqui nessa coluna e a gente vai aproveitar para já demonstrar para vocês como coletar palavras.
e eu quero trazer a tradução, né, essa tradução em português. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu preciso trazer essa palavra como uma variável e trazer o resultado para cá com o colar. A gente vai vir aqui no VBA e a gente vai declarar aqui din palavra as string. É vamos dizer assim, um texto, né? É uma string. Perfeito. E aí, essa palavra, que valor que ela tem? A palavra recebe, ela vai ser igual, na verdade ela recebe o valor aqui. A partir de inglês, na primeira, a gente vai colocar um for. Um for é uma estrutura de repetição. Então, para um for, a gente vai dizer palavra, vai variar, palavra não, aqui vai ser linha. A gente vai ter um número de linhas, né? Linhas, vai variar de 1 até quanto? A gente tem aqui, vai até a linha 1001, mas a primeira é a palavra em inglês, então a primeira linha não conta. Então são 1000 palavras, assim como dizia no site, que a gente quer traduzir. Mas vamos supor que essa lista ela possa ser acrescentada. E aí a gente já não vai utilizar mais somente essas 1000 palavras. Então a gente vai fazer de 1 até uma quantidade final. E que quantidade final é essa? A gente precisa informar isso anteriormente. Isso vai ser uma variável para a gente também. Então, din, com din a gente declara variáveis, tá? Din, QTDR final é um número inteiro. Então, eu vou colocar integer, é um número inteiro. E que valor que tem QTDR? QTDR final recebe o quê? Ela é a quantidade de linhas preenchidas menos a linha do cabeçalho. Ou seja, aqui, no caso, é 1001 menos 1. Mas, se a gente tivesse mais essas 4 linhas preenchidas, então seria 1005 menos 1. Vamos deixar como está. E a gente vai fazer o seguinte, vai selecionar a célula A1, ou seja, qual é o nome da planilha que a gente tem aqui? Folha 1. Folha 1. Vocês aí, vocês devem ter planilha 1, né? Folha 1. Ponto. Range. Vou abrir aspas e colocar aqui o A1. A1. Fecho aspas. Fecho parênteses. Ponto. X. Ponto. End. Abre parênteses. XL DAO. Ou seja, ele vai até o final dos campos preenchidos, né? Até o último campo preenchido para baixo. Índice XLDAO, ponto, e aí row, eu vou pegar a linha, o número da linha. E aí, desse número dessa linha, eu vou diminuir 1, que é o cabeçalho. Então, com isso, eu vou ter a quantidade final. Eu vou finalizar esse código aqui e a gente vai executar linha a linha. Então, eu vou dar aqui um F8. Ele diz aqui que a gente tem um for sem next. De fato, temos. E eu quero adicionar o next e preciso cuidar também dessa indentação. Tudo que está entre um for e um next precisa ficar nos seus devidos lugares para a gente poder identificar. Ok. Agora com o F8 eu vou executar linha a linha. Então, quantidade final é da planilha, a célula A1, ele vai descer até a última linha, que é aqui ele já está dizendo que é 1001, e do 1001 ele vai tirar 1. Vou dar aqui um F8, e agora, quantidade final tem que valor? 1000. Então, se a gente
tirasse algumas linhas ou se a gente adicionasse mais linhas, ele seria variável, tá? Ele se adequaria à situação. Então, para um for, a gente vai realizar tantas vezes estiver determinado, de 1 até 1000, tradução, né? Ele vai executar essa quantidade de vezes. Então, a gente vai ter aqui o que? Palavra. A palavra vai receber, a palavra que vai ser traduzida, vai receber o valor que está em, vou até copiar aqui esse trecho, ponto. Então, a partir de A1, a gente quer descer uma célula, uma linha, e aí a gente vai pegar aquela palavra que está em A2 e traduzir. E a gente vai fazer isso na primeira rodada, enquanto linha é 1. Então, e depois a gente vai pegar, vou demonstrar isso para vocês aqui, para ficar mais fácil visualizar. Primeira vez, você vai falar para o estagiário, ó, você vai traduzir todas essas palavras para mim lá no Google Tradutor. A primeira vez, você vai descer aqui com a setinha para baixo, aí você vai fazer o Ctrl C, aí você vai lá no Google Tradutor, e aí você vai colar a palavra aqui e ele vai traduzir. Quando ele traduzir, você vai copiar. Não gostei dessa tradução dele aqui não, tá? Do inglês para o português, tá? Ok, agora. Aí você vai clicar aqui, você fala para o estagiário clicar aqui, aí você vai voltar no Excel e vai preencher aqui a tradução com Ctrl V. E ele vai fazer isso, você vai fazer isso para todas as palavras, tá? Então, na primeira vez você vai descer uma, na segunda vez você vai descer uma, duas e copiar, e vai lá e cola, copia a tradução e cola aqui. Na terceira vez vai descer uma, duas, três e assim sucessivamente até chegar em 1000. Aí quando você terminar de traduzir tudo, você pega e me avisa. Você fala isso para o estagiário. Só que dessa vez, em vez de fazer para o estagiário, a gente vai fazer aqui no VBA, tá? Então a gente precisa falar para o VBA da mesma forma que a gente falaria para o estagiário. Então você vai descer uma vez, duas vezes e assim sucessivamente. E para isso a gente usa o for. O for, ele vai entender que ele precisa repetir, adicionando aí uma variável. Então, na primeira vez, linha vale 1. Então ele vai pegar aqui e vai deslocar ponto offset, abre parênteses, e aí quantas linhas ele quer deslocar? Ele quer deslocar uma. Só que na segunda vez ele vai querer deslocar 2 linhas. E na terceira, 3 linhas. E na última vez ele vai precisar deslocar 1000 linhas. Então, não dá para a gente colocar aqui 1 aqui. A gente precisa colocar linha. Porque linha na primeira rodada vale 1, na segunda rodada vale 2, na terceira vale 3 e assim sucessivamente. E a gente não quer que ele desloque nenhuma coluna. Ele vai sempre para baixo, na mesma coluna. E aí ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o texto daquela célula, daquela respectiva célula. E isso vai ser a nossa palavra. E a gente vai precisar traduzir. E aí a gente vai traduzir essa palavra. E aqui já não vai ser mais o table. A gente vai traduzir aqui a palavra. E observe que quando é uma variável, a gente não coloca entre aspas. Ele vai traduzir a palavra e ele vai clicar depois para copiar essa tradução. E depois dele copiar essa tradução, a gente precisa colocar essa tradução na respectiva célula, na frente daquela uma que a gente copiou em inglês e a gente tem que colocar a tradução em português. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui, similar a isto, Ctrl C, a gente vai colar. Então, a célula aqui já não vai ser em A, mas vai ser em B, que a gente quer a tradução. Quando a gente tem o código praticamente pronto e a gente ainda não salvou a planilha, a gente vai salvar essa planilha para que, caso aconteça algum erro, a gente tenha a opção, a gente não perca tudo que já fez, tá? Porque caso a gente roda uma macro, um código em VBA sem ter salvo, a gente pode perder. Então, fica aí a dica. Vou vir aqui em salvar como.
Vou salvar na área de trabalho e aqui eu vou dar o nome de tradução. Aqui eu posso colocar o cedilha til, não é uma pasta normal, mas é uma pasta com macros, com permissão para macros, tá? Habilitada para macros. Vocês desculpem aí que essa tradução do Excel aqui está meio estranha, a de vocês deve estar diferente, tá? Mas dá para entender. E aí, vou salvar esse arquivo tradução com o nome, com o formato de habilitado para macros. E ele vai salvar com o formato XLSM, tá? Agora que ele está salvo, eu vou executar. Para executar, eu já vou inserir aqui uma forma, uma ilustração, forma. Vou pegar aqui um retângulo com cantos arredondados e vou escrever aqui traduzir. Vou também colocar centralizado e no meio. Vou colocar em negrito. Opa, tem que selecionar tudo. Colocar em negrito e aumentar um pouco o tamanho da letra. Beleza? Agora eu vou clicar com o botão direito e vou atribuir macro. E quero que ele execute a tradução. Ok. Muito bem, eu vou clicar aqui em tradução e se deu tudo certo, ele vai traduzir todas as palavras para a gente, do inglês para o português, e colar aqui da coluna B2 até B1001. Tá? Então, e se der errado, a gente vai corrigir. Vou clicar em traduzir, ele vai abrir o navegador. Colou a palavra. Provavelmente vai dar um erro, porque a gente tem aqui essa janelinha, esse alerta aqui em cima, da onde a gente clicaria para copiar. Então ele deu um erro, vocês podem ver que está piscando, né? Está piscando aqui o arquivo do Excel, deu um erro. E por que deu erro? Porque não tem como clicar no botãozinho de copiar aqui se essa mensagem está sobreposta. Então, o que eu vou fazer? A gente vai preparar um pouco para esse problema. Eu clico aqui em debugar, ele não conseguiu exatamente clicar, né, no botão copia, e a gente vai ter que resolver esse problema. E como é que a gente resolve isso? Antes dessa linha aqui, a gente vai colocar driver ponto. Então a gente vai clicar aqui nesse OK. Eu vou clicar aqui em inspecionar. A gente já fechou o Selenium IDE e lá a gente tinha feito isso, né? Mas aqui é uma outra forma que é bacana vocês aprenderem também. Inspecionar duas vezes e aqui, ao passar o mouse em cima do que ficou azul, ele seleciona lá onde a gente deve, para conferir se é realmente ali que a gente quer clicar. Então aqui a gente tem uma class bem extensa, a gente até poderia utilizá-la, mas eu acho que eu prefiro utilizar o XPath. Então, cliquei com o botão direito, vim em copy, XPath, e aí eu vou lá no VBA, ponto, find element, e vou encontrar aqui o XPath, um tab, ele termina de preencher, abre aspas, abre parênteses, abre aspas, vou colar todo o XPath que a gente copiou, fecha aspas, fecha parênteses, ponto, clique. Eu quero que ele clique lá naquele OK. Espero que ele vai fazer e depois ele vai conseguir copiar no copiar. Se acaso, na primeira vez, ele tenha aquela mensagem e na segunda vez em diante não tiver mais, ele vai dar erro. E se der erro, aí a gente vai corrigir utilizando um if. Um if é um se. Se tiver, você clica. Se não tiver, não faça nada. Tá? Então a gente vai encerrar e vamos executar novamente para ver se vai dar esse erro na segunda vez. Se ele vai clicar na primeira, né, para fechar aquela mensagem. E se vai dar erro na segunda vez por não ter a mensagem para ele clicar. Ele copiou a tradução, espero que ele já tenha preenchido lá no Excel, porém agora ele demorou aqui
Então, a gente vai precisar entender o que aconteceu. Vamos divulgar aqui. O objeto não é suportado esse método. Tem um método aqui, é o paste.paste. Ele não entendeu esse paste. E aí, o que eu vou fazer? Mais uma coisa para a gente aprender. A gente vai gravar uma macro. Então, é bem simples gravar macros. Vou fechar aqui. E é bastante interessante também. Eu vou vir aqui no meu texto, tá? Ver, mas para vocês aí deve ser exibir, exibição, alguma coisa assim. E aí a gente tem a opção aqui macros e eu vou gravar uma macro. Não preciso, eu poderia aqui atribuir um nome especial, colocar uma tecla para atalho, mas não é o caso. Então eu vou dar aqui um OK e veja que agora ele está gravando. Existe atualmente uma macro em gravação. Clique para parar a gravação. Então, quando a gente for terminar, a gente pode clicar aqui. Tá? A macro está sendo gravada. E basicamente o que eu vou fazer? Vou fazer aqui um Ctrl V, que é o que a gente faz quando quer colar. E ele colou aqui o A, que é a tradução do D. Né? Então, já gravou a macro que eu queria e vou parar a gravação da macro. E eu vou até apagar aqui esse A, porque eu não preciso dele. Mas agora a gente já tem lá a macro gravada. O que é uma macro gravada? Aqui no módulo, ActiveSheet.paste. Ah, beleza. Assim ele aceita. Então a gente vai fazer o quê? A gente já selecionou a planilha e aqui a gente vai colocar um select. E aqui a gente vai colocar o nosso ActiveSheet.paste. Vamos ver se vai funcionar assim. Eu já posso excluir aqui o módulo que eu utilizei a gravação da macro. Eu não quero salvar. E agora eu vou executar para ver se ele vai selecionar a célula correta para colar a tradução. Né? Eu não preciso ficar com o VBA aberto, eu posso ficar com a planilha aberta. Eu vou salvar. Agora a gente já está com ele no formato XLSM, então eu vou simplesmente salvar aqui, não preciso ir em salvar como, tá? E vou clicar em traduzir. Já está dando certo, off, não deu tão certo assim, vamos ver, ele deu um erro lá, ele não conseguiu encontrar o elemento baseado nesse XPath. É basicamente o fechar, como eu tinha dito, eu tinha imaginado, fechar aquele alertazinho, né? Então, a gente vai colocar aqui um if. E a gente percebeu que isso só acontece na primeira vez. Então, a gente vai colocar aqui if se linha é igual a 1, então, then, você faz isso daqui. Mas e se não for, então não precisa fazer. A gente não vai nem colocar um else. Um else seria uma outra coisa a se fazer se acaso aquela condição não fosse verdadeira. Eu não preciso nem colocar esse else. Então eu vou colocar simplesmente o end if. E aí eu vou encerrar essa execução e vou começar novamente. Já vou salvar. Eu vou até limpar aqui essa sala. Não precisaria apagar, ele substitui, mas fica mais bonito para a gente ver. E agora eu vou clicar em traduzir e ele vai começar a traduzir. Espero que na primeira rodada ele fechou, copiou, deve ter colado lá a tradução. Na segunda rodada ainda temos o texto. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai identificar esse elemento e verificar se ele está ali ou se ele não está. Como a gente faz isso? Aqui anterior ao if,
a gente vai utilizar o set, ele vai trazer para a memória, vamos dizer que o nome dela é mensagem, recebe praticamente essa identificação, só que a gente vai colocar aqui um S, que a gente tem a possibilidade de ter, está dizendo para ele que existe uma coleção, existe mais de um desse elemento, e a gente quer que ele conta, e aí a gente vai colocar aqui, em vez de utilizar a linha, a gente vai utilizar mensagem, ponto count, quer dizer, quantos tem? Conta aí para mim. Se for maior do que zero, ou seja, se existir, né, ele faz esse clique. Agora, se não existir, se for a contagem dele for igual a zero, não precisa fazer nada. Vou apagar essa linha em branco aqui e vamos encerrar essa execução e vamos começar novamente. E eu vou salvar o arquivo e vou dizer para ele traduzir. Ele está abrindo o Google Tradutor, vai digitar a palavra, traduziu, copiou, espero que tenha preenchido a segunda palavra e agora ele vai executar para as 1000 palavras até o final, traduzindo, traduzindo e traduzindo. As 1000 palavras mais usadas no inglês, traduzindo para o português. Tá? A gente já tinha essa informação lá no site, né, a tradução, e a gente está utilizando aqui não como uma necessidade, mas apenas como uma oportunidade de treinamento, né? E aí surgem algumas dúvidas, algumas necessidades, mas também surgem aí ideias do que a gente pode fazer, tá? É o nosso exemplo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar rodando aí rapidinho essa coleta. Então, eu espero que a gente possa aprender e discutir um pouco mais. Experimentem, tentem fazer aí no seu computador, né, utilizando o VBA no Excel, faça a instalação e treine. E possa, talvez, quem sabe, até utilizar outras ideias que vocês podem ter. Né? Experimentem, anotem as dificuldades, os problemas, e a gente vai conversar sobre isso no dia 19 de agosto, para tirar algumas dúvidas, fazer um bate-papo no que eu puder. Eu tenho minhas dúvidas também, eu tenho minhas dificuldades também, mas no que eu puder já ajudar vocês e fazer a sugestão do que a gente pode evoluir, no que a gente pode acrescentar e aprender mais, para que a gente tenha mais produtividade no trabalho, né, na pesquisa acadêmica, talvez, ou que a gente possa também ganhar dinheiro, né? Ganhar tempo, ganhar dinheiro, enfim, que a gente possa ser um pouco melhor, ser mais feliz. Por que a gente fez essa proposta no Unir Arte e Cultura? É basicamente a ideia do faça você mesmo. É uma cultura que a gente está propondo aí. Enquanto ele está fazendo essa pesquisa e colando lá no Excel, né, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, enquanto ele está trabalhando, eu quero fazer outra coisa. Eu vou abrir aqui uma outra janela e ele vai continuar trabalhando lá. Cultura do faça você mesmo. Isso tem um nome bonito. E eu queria que a gente pode aprender um pouco sobre isso, tá? É o DIY. E aí a gente não precisa fazer tudo na vida, né? Mas tem coisas que é mais fácil a gente fazer, porque fica personalizado, fica do nosso jeito. E aí a gente tem a oportunidade de alterar quando precisa. E aí é a minha dica para a gente poder trabalhar. Eu tenho utilizado esse método no trabalho, na Universidade Federal de Rondônia, no Departamento de Ciências Contábeis. Utilizei na minha pesquisa
de dissertação, né, no mestrado em Ciências Contábeis que eu fiz na UFPE, 2018, 2019. A coleta de dados, economizei dinheiro com isso e às vezes a gente até ganha dinheiro com isso. E fica a minha dica para vocês, para que a gente possa ganhar produtividade no trabalho, no estudo e bola para frente. Espero que vocês tenham gostado e que pratiquem. Então, eu vou deixar com vocês algumas dicas também. Eu preciso abrir aqui. Uma nova janela. Era para ele me dar aqui uma opção. Tá. Eu tenho aqui alguns links que eu utilizo bastante e eu acho interessante compartilhar com vocês. Então, o primeiro aqui é basicamente o que a gente já utilizou, o GitHub, né? Aqui é uma página, eu vou abrir também aqui o do GitHub, tá? O Selenium no YouTube e os demais. E eu vou pedir para o pessoal encaminhar para vocês, vocês vão ter acesso a esses links, tá? E fica aí a nossa dica. Então, aqui no Selenium Basic, no GitHub do Selenium Basic, a gente tem aqui alguns exemplos de arquivos no Excel que você pode baixar e ver o que ele faz. Você pode colocar ele para rodar, executar e ver o que cada linha faz. Isso é interessante para a gente aprender, tá? Aqui ainda está abrindo, tá? É a playlist do Tomás Vasquez. Foi através do canal do Tomás Vasquez que eu conheci o Selenium. Então, a observação que eu tenho aqui é que tem alguns vídeos que é para uma versão antiga do Selenium. Era o Selenium VBA, tá? E agora a gente está utilizando o Selenium Basic. São versões diferentes. Houve algumas alterações. Então, algumas coisas você pode aproveitar e algumas coisas que ele diz nesses vídeos são antigos, já estão ultrapassados e cuidado para não se confundir, tá? Então, não tome somente por base tudo que ele está aqui, mas tem muita coisa aqui que é interessante para a gente aprender. Aqui está o fórum do Tomás Vasquez. No fórum do Tomás Vasquez, a gente tem aqui a possibilidade de buscar, fazer buscas. E aqui, por exemplo, ó, Selenium mais Excel, ajuda Selenium. O pessoal faz perguntas e aí outros respondem, né? E a gente pode inspirar tanto nas perguntas quanto nas respostas, utilizar as respostas também. Mas às vezes a própria pergunta pode nos ajudar. É uma dica interessante também para utilizar com o Selenium VBA. Aqui é simplesmente uma busca pela palavra Selenium no Google. Então tem alguns vídeos interessantes que podem esclarecer um pouco. Esse cara aqui, ele ensina a utilizar o Selenium com o Python. O Python é uma linguagem de programação também, né? E eu assisto os vídeos dele, ainda não aprendi nada de Python, mas eu assisto para aproveitar ideias de como utilizar o Selenium, tá? E um dia eu aprendo Python ainda. E tem mais uma série de itens aqui a seguir que a gente pode ir vasculhando e aprendendo um pouco mais sobre o Selenium também, no Google. E a partir daqui, tá? Aqui o canal Excel VBA mais Selenium Basic. Vocês podem procurar no Telegram. Eu criei esse grupo. Por enquanto tem apenas 12 membros. E a gente é um grupo com foco em compartilhamento e colaboração em projetos de interação Excel com navegador
No caso, geralmente a gente utiliza o Chrome, mas é possível utilizar com diversos outros navegadores, tá? Através da biblioteca Selenium Basic. E eu convido vocês a entrarem no grupo para a gente trocar ideias lá no grupo e aprender juntos. A partir daqui, tem alguns sites interessantes também, mas que que eu encontrei ali naquela busca no Google mesmo, que não são especificamente para o Selenium Basic, né, mas que nos ajudam a resolver problemas de utilização que são comuns também com o Selenium Basic. É basicamente aqui para a utilização do Selenium em outras linguagens, tá? Enquanto está abrindo aqui, e aqui ó, quando o elemento não é clicável, ele dá um exemplo de como resolver. É interessante a gente estudar e aproveitar essas ideias, mesmo que venha de outras linguagens. É só a gente saber adaptar as soluções. E aqui uma série de artigos de utilização do Selenium também, se eu não me engano, é para JavaScript, tá? Então a gente pode aproveitar essas ideias. E mais uma ideia aqui para web scraping com Selenium e mais uma ferramenta adicional. Tá? Fica aí essas sugestões e principalmente aqui o site do Selenium, que não é o Selenium Basic, mas é o Selenium, né, do geral, vamos dizer assim. E geralmente eu utilizo principalmente aqui a linguagem C Sharp, com alguns exemplos, e aí eu acho bastante parecido a forma com que ele se escreve no C Sharp, tá? E geralmente a gente não tem essa ponto e vírgula, mas muita coisa a gente consegue aproveitar da linguagem de C Sharp, porque afinal de contas o Selenium Basic foi construído na linguagem de programação C Sharp, tá? E aí a gente tem como aproveitar bastante esses exemplos aqui e aprender com a documentação do Selenium, tá? É isso daí. Vocês vasculhem esses itens, tá? A gente tem bastante coisa para estudar. Podem utilizar aí a tradução para entender melhor, se acaso não souber inglês, assim como eu. Traduz, só não traduz, né, os códigos, beleza? Quando você for pegar um código, pega ele em inglês, senão dá problema. E é isso daí. Fica aí a dica, o convite para a nossa aula do dia 19. Pratiquem e um abraço, valeu, muito obrigado. Até o dia 19.